Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional aqui do nosso canal do Futuri. Hoje eu tô aqui para nós darmos continuidade à nossa série de resolução de questões discursivas, que eu sei que está sendo um sucesso, vocês estão gostando muito, e nós sabemos que essa é uma fase que traz muita insegurança para vocês que estão aí almejando o cargo de procurador, então por isso nós formulamos essa série. E antes de dar aqui continuidade à nossa aula, eu quero que você já se inscreva no canal, se você não for inscrito, assinale o sininho de notificação para ser notificado toda vez que tiver aula nova aqui no nosso canal. E é claro, se você gostou dessa aula, deixe o seu like ao final. Também deixe a sua dúvida nos comentários, é sempre muito importante para nós poder ter essa troca aqui com vocês, certo? Então, hoje eu trouxe para vocês uma questão que veio na última prova da Procuradoria de Rondônia. Uma questão relativamente simples se você soubesse o julgado que a banca CESP estava pedindo. Vamos dar uma olhada aqui e fazer a leitura da questão. A Constituição do Estado de Rondônia prevê em seu artigo 38 a possibilidade de emenda, mediante proposta discutida e votada em 2 turnos, considerada aprovada quando forem obtidos, nos 2 turnos, 2/3 dos votos dos deputados estaduais. Então, você já vê aqui que, para a aprovação de uma emenda constitucional à Constituição do Estado de Rondônia, nós temos aqui um rito um pouco mais flexível, menos rígido do que a nossa Constituição. Veja que aqui nós temos 2/3 apenas dos votos dos deputados estaduais para essa aprovação, diferentemente do que a gente analisa na nossa Constituição, que lá no artigo 60 nós percebemos a necessidade de 3/5 dos votos dos membros do Poder Legislativo Federal, em 2 turnos. Então, aqui nós já percebemos que há uma diferença entre o processo legislativo de aprovação de emendas constitucionais na Constituição do Estado de Rondônia e o processo legislativo para aprovação de emendas constitucionais à nossa Constituição Federal. Só que a banca, ela é muito gentil com vocês. É claro que essa informação a respeito da votação para aprovação da emenda à Constituição Federal é um tema que é muito corriqueiro para você que estuda para procuradorias. Esse é um ponto que a gente normalmente memoriza, né? Já vem lá da época que a gente presta OAB. Então, a banca ainda trouxe para vocês, ainda que não tivesse trazido, não teria grandes dificuldades de você perceber que aqui há uma diferença de votação, de quórum de votação para aprovação de emenda constitucional na Constituição do Estado de Rondônia e na Constituição Federal. Considerando essas informações, e aqui a banca trouxe essa diferença, né? Responda de modo fundamentado o seguinte questionamento: um Estado pode prever em sua Constituição quórum diferenciado do que prevê a Constituição Federal para a votação de emendas constitucionais? Essa questão aqui, a banca, ela liberava para vocês apenas 10 linhas. Era uma questão que você tinha que ir direto ao ponto nesse julgado aqui, referente à própria Constituição do Estado de Rondônia, né? É a de 6453. Era esse julgado que a banca estava querendo. Então, nas 10 linhas ali, você tinha que tratar sobre esse assunto. Você não poderia falar demais sobre esse tema de emenda à Constituição e tudo mais, porque você só tinha 10 linhas. Se você não soubesse esse julgado, aí você teria, então, que trazer, né, essa questão sem citar o entendimento do STF, mas muito provavelmente você acabaria acertando, ainda que parcialmente, a questão, porque a gente sabe que é uma norma de reprodução obrigatória, ou seja, aquele processo legislativo com aquele quórum previsto na nossa Constituição Federal deve ser reproduzido nas constituições estaduais, ainda que não esteja de forma expressa. Você poderia chegar nessa resposta sem saber esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, porém você não teria a nota cheia se você tivesse citado. Por quê? Veja nesse ponto. O Supremo Tribunal Federal está analisando aqui nesse julgado
a Constituição Estadual de Rondônia. Então, a minha dica aqui para você que está prestando as procuradorias estaduais é a seguinte: sempre fique muito espertos quando você fizer a leitura da Constituição Estadual do estado respectivo para analisar todas as ações diretas de inconstitucionalidade que digam respeito aos dispositivos dessa Constituição Estadual, porque isso fatalmente vai estar na sua primeira fase ou na sua segunda fase. Isso também traz estofo para você na hora de responder uma questão, mesmo que não trate diretamente sobre esse assunto, como essa questão aqui que pedia diretamente esse julgamento, ok? Então é sempre importante que vocês saibam as ações diretas de inconstitucionalidade que tenham como objeto a Constituição do Estado que você está pretendendo aí ingressar na Procuradoria, ou também a legislação daquele estado também, demais leis daquele estado, tá certo? Extremamente importante isso. Então, aqui, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Que essa norma que está prevista lá no artigo 60 da nossa Constituição, que prevê esse quórum de aprovação de 3/5 dos votos dos membros do Poder Legislativo Federal nos 2 turnos, aí você entende a necessidade de que a emenda constitucional à Constituição do Estado também observe esse quórum. E é por isso que há aí uma inconstitucionalidade, porque essas normas de processo legislativo que estão previstas ali na nossa Constituição, elas precisam ser observadas pelas constituições dos estados, ainda que a Constituição do estado de Rondônia não tivesse nenhuma previsão sobre quórum de aprovação de emenda constitucional, seria aplicado aqui o previsto na Constituição Federal, porque normas de reprodução obrigatória expressas ou não expressas na Constituição do Estado, devem observar o que está previsto na Constituição Federal, ok? Então vamos fazer a leitura desse julgado do Supremo Tribunal Federal. As regras e parâmetros do processo legislativo federal, como é o caso do processo de reforma constitucional, na forma disposta na Constituição Federal, é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais, em estrita observância ao princípio da simetria, ao qual a autonomia dos Estados-membros se submete ao teor do que prevê o artigo 25 da nossa Constituição e o artigo 11 do ADCT. Os precedentes da Corte são firmes no que diz respeito à limitação do poder constituinte derivado e denotam a natureza estruturante das normas regentes do processo legislativo federal. Então, por que aqui essas normas de processo legislativo são de reprodução obrigatória? Por quê? Porque aqui a gente aplica o princípio da simetria e são normas de natureza estruturante e por isso elas precisam ser observadas pelos entes que fazem parte da federação, ok? E aí que entra essa limitação ao poder constituinte derivado decorrente, que é justamente o poder constituinte que vai formular e alterar as constituições estaduais, ok? Ou o que enseja a inconstitucionalidade das constituições estaduais no ponto em que dissonantes quanto à formatação do processo de emenda à Constituição. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, reconheceu da ação direta e, no mérito, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 38 da Constituição do Estado de Rondônia, com efeito ex nunc. Vejam que houve modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, a contar da data de publicação da ata de julgamento. Ok? Então, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal e era isso que precisava constar aí na sua resposta. Aí, eu quero falar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre essa fundamentação aqui da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que são essas normas de reprodução obrigatória que a gente acabou de dizer? São aquelas normas que precisam ser observadas compulsoriamente no texto constitucional estadual. Por quê? Porque os nossos entes federativos
todos eles estão subordinados à nossa Constituição Federal. Não há aqui uma total liberdade, então eles precisam se subordinar aos princípios consagrados na nossa Constituição, de acordo com o comando inserido no artigo 25, caput da nossa Constituição Federal. E essas normas de reprodução obrigatória, onde eu encontro? Elas podem estar expressas no nosso texto constitucional, e aqui eu trago como exemplo o artigo 27, parágrafo 1º, o artigo 125, parágrafo 2º e artigo 75 da nossa Constituição. E elas podem ser implícitas também. Então, nem sempre as normas de reprodução obrigatória, elas estão previstas expressamente no nosso texto constitucional. E isso dificulta, é claro, aquele que faz a interpretação da Constituição, né? O intérprete constitucional, por quê? Porque aqui fica um pouco mais complicado a gente perceber o que é norma de reprodução obrigatória e o que não é. Porque se tem normas implícitas, a gente vai precisar entender o que eu vou considerar como norma de reprodução obrigatória e o que eu não vou considerar. E daqui a pouco eu já vou falar sobre o conteúdo dessas normas de reprodução obrigatória para ficar um pouco mais claro para vocês, ok? Essas normas de reprodução obrigatória nas constituições dos estados, de certa forma, elas vêm trazer a flexibilização da autonomia estadual. Veja que os estados, eles têm autonomia, eles não têm soberania como a nossa República Federativa do Brasil. O Estado brasileiro tem soberania. Os entes que fazem parte, eles têm autonomia, que então os estados têm autonomia e não soberania. E é por isso que eles se submetem, se subordinam aos princípios que regem a nossa Constituição Federal. Eles fazem parte de uma federação. E para ter essa unicidade, essa unidade, essa unificação, é necessário que os entes que fazem parte dessa federação observem os mesmos princípios, né, da Constituição Federal. Não haveria lógica que os estados tivessem total liberdade para poderem prever o que quisessem nas constituições estaduais e muitas vezes em conflito com a Constituição Federal, porque isso vai quebrar aí esse sentido de federação, né, de pertencimento a uma federação. Então é por isso que nós temos essa flexibilização da autonomia do Estado, que nós sabemos que tem auto-organização, autorregulação, podem criar suas leis, criar as suas constituições, tem o autogoverno, podem eleger aqueles que vão fazer parte aí do poder executivo, do governo, né? E aí, pessoal, o chefe do Poder Executivo, e aí essa autonomia ela fica flexibilizada com essa necessidade dos estados estarem de acordo com os princípios estabelecidos na nossa Constituição Federal, pois afinal estamos em uma federação. Essa não observância poderia gerar aí uma ausência de unidade entre os entes que fazem parte da federação. Aqui, pessoal, como eu disse para vocês, essas normas de reprodução obrigatória, elas devem ser transplantadas para a Constituição estaduais e elas podem estar escritas ou não escritas. Se elas não tiverem transplantadas, isso não significa que elas não deverão ser observadas. Elas serão observadas estando expressas ou não expressas na Constituição estaduais, ok? Vez que são partes integrantes dessas por determinação de um comando maior. E quem que é esse comando maior? É justamente a nossa Constituição Federal. Essas normas, pessoal, elas decorrem da imposição do princípio da simetria, e nós vimos aqui atrás, justamente, deixa eu voltar aqui, justamente que nesse julgado ficou aqui expresso que essa norma de reprodução obrigatória, ela é prevista em razão do princípio da simetria. Então, essas normas de reprodução obrigatória decorrem ou do princípio da simetria ou do conteúdo nítido da norma com caráter nacional obrigatório. Então, aqui as normas de reprodução obrigatória, elas são impostas ou em razão da observância do princípio da simetria ou em razão do conteúdo da norma ser de caráter nacional obrigatória.
nós temos dois tipos de norma de reprodução obrigatória. Normas de vedação, que vão proibir o Estado de adotar determinados atos ou procedimentos, e também as normas de comando, que vão determinar que o Estado, então, adote certos princípios em seu texto, ok? Então, serão ou normas de vedação ou normas de comando, impondo aí, determinando que o Estado adote determinados princípios aí. Diferentemente das normas de reprodução obrigatória, nós temos as normas de imitação. Aqui, as normas de imitação, o constituinte estadual voluntariamente entendeu por adotar, por copiar uma norma que está na nossa Constituição Federal, entendeu que era conveniente colocar aquela mesma norma que está na Constituição Federal, colocar também na Constituição do Estado, mas não é por uma obrigação, não é por uma imposição do princípio da simetria ou em razão do conteúdo de caráter nacional da norma. Não, é porque o constituinte estadual entendeu como conveniente, foi uma questão de vontade do constituinte estadual. Então, a gente diferencia dessa forma as normas de imitação, que é uma vontade do constituinte estadual de inserir aquela mesma norma que está na Constituição Federal dentro da Constituição do Estado, e aquelas normas de reprodução obrigatória em que eu tenho aí a obrigatoriedade de observação pelo Estado por fazer parte de uma federação em razão de imposição pelo princípio da simetria ou em razão do conteúdo da norma ser de caráter nacional obrigatório, ok? E aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês também, como eu disse, o conteúdo dessas normas de reprodução obrigatória. Quanto ao conteúdo, elas podem veicular, primeiro, os princípios constitucionais sensíveis ou enumerados, ou princípios constitucionais de intervenção, que estão lá no artigo 34, inciso 7º da nossa Constituição. Ali nós temos princípios constitucionais sensíveis, que são normas de reprodução obrigatória nos estados. Nós vamos ter também aqueles princípios constitucionais estabelecidos, que são normas que dizem respeito à organização da União, mas a cuja aplicação se estende aos estados. Então, são normas que são voltadas para a organização da União, mas que também serão aplicadas, estendidas aos estados. E aqui eu trago para vocês como exemplo o artigo 28, o artigo 75, o artigo 93, inciso 5º da nossa Constituição. E também nós temos como conteúdo de normas de reprodução obrigatória os princípios constitucionais extensíveis. Esses princípios constitucionais extensíveis, eles vão limitar a atividade do constituinte estadual, revelando antes mesmo da elaboração da Constituição Estadual o regime normativo que deverá ser adotado em algumas matérias das cartas estaduais. Que matérias são essas? A respeito aqui, então, nós podemos falar da cidadania, nós podemos falar dos direitos políticos, nós podemos falar de direitos e garantias individuais, também dos direitos sociais, falar sobre a cultura, tá certo? Família. Então, aqui são aquelas limitações à atividade do poder constituinte estadual, que aparecem, inclusive, antes da elaboração da Constituição Estadual, e aqui esse regime estabelecido precisa ser adotado pelas constituições estaduais, ok? Agora, eu trago aqui para vocês, pessoal, algumas... Deixa eu só tentar voltar aqui para vocês, mas eu acho que eu não vou... consigo. Agora eu quero falar com vocês dois julgados importantes sobre normas de reprodução obrigatória, já que nós estamos fazendo aqui, né, uma pequena revisão sobre esse assunto. Quando eu tenho uma ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto uma norma municipal, e essa DI, ela então, ajuizada perante o TJ do Estado, se o parâmetro
de constitucionalidade que será analisado ali naquela DI for uma norma de reprodução obrigatória, nesse caso aqui o TJ poderá analisar a constitucionalidade dessa norma municipal perante a nossa Constituição Federal. É apenas nessa circunstância, quando for o parâmetro uma norma de reprodução obrigatória, é que o TJ poderá, então, aqui analisar a constitucionalidade dessa norma municipal perante a nossa Constituição Federal, ok? Então, vamos fazer a leitura desse julgado. É inconstitucional o dispositivo estadual que confere ao Tribunal de Justiça Local a prerrogativa de processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade contra leis e atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Admite-se o controle abstrato de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República. Vejam que também as normas estaduais, quando ela estiver sendo analisada, a sua constitucionalidade tendo como parâmetro normas de reprodução obrigatória, também poderá ser analisado pelo TJ. Apenas quando o parâmetro de controle invocado for norma de reprodução obrigatória ou exista no âmbito da Constituição Estadual, regra de caráter remissivo à Constituição Federal, ok? E aí, por último, pessoal, eu quero tratar sobre uma norma que não é de reprodução obrigatória nos estados, e eu estou falando do artigo 57, parágrafo 4º da nossa Constituição. Lá está previsto a impossibilidade aqui de reeleição dos membros das mesas do Poder Legislativo para, então, o mandato seguinte dentro da mesma legislatura. Essa é uma proibição que está prevista na nossa Constituição Federal. Então, eu não posso ter aquele mesmo parlamentar que ocupou ali a mesa de uma das casas do Poder Legislativo Federal, requerendo aqui, né, a recondução ao mesmo cargo para o mandato seguinte dentro da mesma legislatura. Agora, se for a legislatura seguinte, então não há qualquer vedação, ok? Então, essa norma prevista aqui para o Poder Legislativo Federal não é de reprodução obrigatória para os estados. Então, é possível que haja a previsão em uma Constituição estadual que seja possível a recondução ao mesmo cargo para na eleição seguinte, para o mandato seguinte, dentro da mesma legislatura. Aí é previsto pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade de uma única recondução. É possível que ele seja reeleito posteriormente. Sim, mas a recondução, né, no caso para o mandato seguinte, né, aí nesse caso é previsto apenas uma única recondução pelo Supremo Tribunal Federal, mas é possível que isso seja feito dentro da mesma legislatura. Então vamos fazer a leitura desse julgado. O artigo 57, parágrafo 4º da nossa Constituição não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros. É constitucional a reeleição em número ilimitado para mandatos consecutivos dos membros das mesas diretoras da Assembleia Legislativa Estadual para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhe permitida uma única recondução, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria ver com vocês aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou da aula, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação, porque tem muitas aulas aí por vir. Um beijo e até a próxima!